Ai, comprei muita coisa, esse mês eu vou pagar o mínimo. Aí o banco vai sorrir de alegria, porque é isso que o banco quer. Pessoas pagando o mínimo do cartão, porque aí ele entra com aqueles juros rotativos que é absurdamente alto. Aí vamos supor que esse cara não pague nunca. O que acontece com esse cara? Depende da dívida, né? Eu fico pensando assim, tipo, beleza, não vou pagar, vou deixar caducar, não caducou, não paguei. Esse cara vai preso? Então, essa aqui é a treta. Por isso que a gente tem a cultura também do calote. Porque muitas vezes a pessoa que não paga, se ela fica enrolando, depois o banco fala, me dá 1.000 aí, deixa quieto 5.000. Aí ele se dá melhor do que quem paga certinho. Então todo o sistema tá errado. Inclusive tem empresas de cobranças, que são empresas que pegam essas cartas gigantes aí de um Visa, e aí ele fala, é o seguinte, aqui na verdade tem 2 milhões de dívida pra você cobrar, mas eu te vendo por 300 mil. Aí ele consegue fazer 500 mil em cima daqueles 300. Em cima, é uma indústria tem securitizador, tem um monte de coisa. É uma indústria que gira em torno do caloteiro. E esse é o ponto pior. Às vezes o cara que dá calote, ele paga menos do que quem paga certinho. Então tá tudo errado, né? Aí beleza, o cara não paga. Existem algumas possibilidades que o banco pode fazer, né? Então, primeiro, o cara pode ir preso. A única coisa que dá cadeia hoje de dívida é não pagar pensão, né? Se você não pagar pensão, isso, a lei é ferrenha mesmo e o cara pode ir pra cadeia. Agora, qualquer outra coisa, não pode. Tem uma lei aí, até que era internacional, que veio pro Brasil, que fala que ninguém pode ser preso. Agora, o que pode acontecer é, dependendo da dívida, o banco sim, chegar e falar, eu vou ativar a justiça, e se a justiça vê que você é um caloteiro, aí eles podem começar a bloquear seus bens, eles podem bloquear seus investimentos, bloquear seus imóveis. Se você tiver mais de uma casa, eles podem tomar uma casa e penhorar. Né? Dificilmente o pobre vai se ferrar com isso, porque o governo, né, não vai, tirar a única casa que o cara tem e mora com a família pra pagar a dívida. Mas se é uma pessoa... a gente vê muito aí, os caras que é traficante, que a polícia prendeu os bens, carro e o caramba, né? Pode pegar de volta. Vira tudo leilão depois. Vira, Só que tem um ponto também que isso é mais pra dívidas altas, porque isso custa dinheiro pro banco. Então o banco muitas vezes faz isso agora. Comprou o celular lá, não pagou? Que se lasque, vai. Pra eu pagar advogado e ficar pagando custo, vai dar o preço do celular, né? Mas quando são dívidas mais altas, aí sim. O brasileiro, ele é um bom investidor ou não? Tá investe mudando bem o dinheiro? Porque assim, o que mais se fala... Educação financeira hoje é um assunto, né, cara? Por causa do YouTube. Por causa do YouTube. Você acha que é isso que fez? Sim, porque até 8, 10 anos aí a gente tinha o quê? Poupança e o gerente falando sobre título de capitalização. O YouTube é uma maravilha. Previdência, consórcio, COI. É um monte de coisa que dá dinheiro pro banco. É tão difícil de entender isso. Acho que o YouTube facilitou a linguagem, né? Muito, porque agora pessoas que não têm rabo preso com ninguém podem falar, e pessoas que não são... Não que todo gerente de banco é ruim, mas a maioria tem que cumprir meta, vendendo coisas que vão ser boas pro banco, né? Então, com o YouTube, a gente democratizou o conhecimento sobre educação financeira, né? Aí, com canais... E o meu chegou bem depois, né? Tem vários canais, Gustavo Cerbasi, o cara já fala disso faz anos, né? Então, eles ajudam demais, só que o brasileiro ainda não é um investidor, comparado com os Estados Unidos, assim, é muito pouco, porque ainda tem uma cultura muito forte da ostentação aqui. Então, e esse é um dos pontos que eu mais bato. Ô, Rafinha, de tudo que mais tem transformado a vida dos meus seguidores, eu não tenho dúvida nenhuma, que é o cartão de crédito, parar de usar ele, até você aprender. E o segundo é parar de comprar coisa pra impressionar os outros. Isso complica muito, sim, mano. E aí a pessoa não quer investir, ela quer curtir hoje, ver clipe de funk, ver aqueles caras com colarzão, carrão, o cara quer ter o carrão e tal. Ele quer ter alguns bens que vão fazer ele parecer rico, só que no fundo ele continua sendo pobre, né? Então a cultura da ostentação e de você provar que você é bom pelo que você tem e não pelo que você é, que ferra o brasileiro. Então se investe muito pouco. Esses dias eu tava vendo uma notícia lá, né? O brasileiro tá tirando dinheiro da poupança. Eu falei, que maravilha, porque a poupança é considerado o investimento mais fraco que tem. Só que aí quando eu fui ler o artigo, não é que o brasileiro tá tirando dinheiro da poupança pra botar em algo melhor. Tá tirando da poupança que tá todo lascado e tá precisando de dinheiro. Entendeu? Porque quando eu vi, eu falei, caramba, da hora, o pessoal tá se conscientizando e estudando mais sobre CDB, Tesouro Direto, ações. Não, é porque tá ruim, e tem que tá pior ainda e tem que tirar o que tem na poupança que é ruim, né? Então... Ainda não é um povo investidor, tá melhorando. O YouTube, sem dúvida, foi o que, na minha concepção, o que mais ajudou nesse sentido, né? E as pessoas estão mudando, então o número de pessoas na Bolsa de Valores está aumentando. Só que aí você vê, Tigrinho dá mais resultado que Bolsa de Valor. Tem mais gente investindo em plataforma de sorte, azar, essas coisas, do que na Bolsa. Então ainda tem muito uma questão de mentalidade, por isso que no meu canal eu falo mais sobre mudança de mentalidade do que de investimento propriamente dito. Eu falo também de CDB, essas coisas, mas o que eu falo é, se você não deixar de ser burro, mano, você vai se ferrar a vida inteira, né? Então... E aí eu falo com esse linguajar pra dar um choque de realidade mesmo, sabe? Não é tipo, não, eu falo, mas você é burro, cara. Você tá jogando teu dinheiro no lixo, mano, pelo amor de Deus, né? Aí a pessoa meio que dá um choque de realidade, ela começa a entender
que tem formas mais inteligentes de gastar o dinheiro. Tá melhorando o número de investidores, mas ainda não é as mil maravilhas, né? Você acha... O brasileiro caiu muito nessa coisa do joguinho, né, cara? Totalmente. Cara... Porra, demais. E tem como ganhar nisso? Não, realmente é um sem voltas. O que mais tem é relato de gente que perdeu uma grana grande nessas coisas. Você já falou do menino que pegou o dinheiro do vô e perdeu acho que mais de 100 mil do vô, velho. Mas o vô também não ia demorar muito. O vô já tava dando tchau. Já tava nas últimas. Deixa o menino gastar no tigrinho. Deixa ele ser feliz, né? Deixa perdendo tudo. Cara, o que eu vou falar? E aqui eu sou incisivo também. Essas plataformas de jogo de azar, elas têm 3 pessoas. Primeiro é o dono da plataforma, que é bilionário. Você não sabe que você não tem como descobrir quem é. Nem sabe. Segundo é influenciador que ganha milhões. E terceiro é o otário que perde dinheiro. Tá. Então você é um dos 3, entendeu? Tipo falando nisso, patrocínio de hoje, Blaze. Um abraço. Jogo do Tigrinho na Blaze, galera. Claro que esse dia eu tava dando uma palestra lá em Franca, lá, e eu metendo pau na palestra, né? Aí depois chegou o pessoal, mano, o dono do estabelecimento aqui tem plataforma aqui em Franca, né? Vamos fazer o quê? Eu sou pago pra palestrar de educação financeira, não pra defender bandido, né? Mas os caras também, os influenciadores também não pesquisam o que é.